E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora, onde nessa série a gente bate um papo com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas e experiências pelos países. E você, nosso ouvinte, não esqueça de seguir o Nada de Pânico em sua plataforma de podcast preferida, para não perder nenhum episódio. Além disso, contamos com a sua ajuda para compartilhar esse podcast para seus amiguinhos, parentes, vizinhos, pessoal de trabalho e todo mundo que você conhece. Eu sou Ricardo Mandel, o host do Nada de Pânico, que conduzirá esse podcast. Lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite de idade para você aprender, ensinar, trabalhar e ir atrás dos seus sonhos. Hoje vamos ter a companhia dos seguintes amigos: Sérgio Azevedo, Rio de Janeiro, Luiz Servati, de Indaiatuba, e Silvana Machado, de Campinas. E nesse episódio teremos o prazer de receber diretamente de Fort Lauderdale o Mário Faria, que morou 5 anos nos Estados Unidos nos anos 90 e desde 2012 está por lá, totalizando 17 anos de American Way. O Mário hoje ele atua como professor na Carnegie Mellon University, no programa de formação de Chief Data and Analytics Officers. Tem uma longa carreira com passagens na Microsoft, Accenture, Boa Vista, Equifax, na Fundação Bill e Melinda Gates, Gartner e Amazon. E foi um dos primeiros CDOs, Chief Data Officer, do mundo. Ele é formado em Ciência da Computação pela Unicamp, fez mestrado em Computação na State University of New York, em Albany, e MBA em Marketing pela Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Grande Mário, vamos começar. E aí, o que você tem a falar? Muito obrigado. Só tenho a falar que eu sou fã do programa de vocês, eu me divirto muito assistindo as entrevistas, aprendo pra caramba. As entrevistas mais legais que eu assisti foram da Alessandra, em Portugal, na República Tcheca, do Carlos Breff, no Japão, do Celso, no Chile. Então é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, Ricardo. Que isso, é um grande prazer estar conversando com você, Mário. Eu acho que talvez valha a pena dizer, tipo, o momento de vida que eu me encontro hoje, que você falou tantas empresas que eu trabalhei, meus 17 anos de Estados Unidos. Então, no meu modelo mental de vida, Ricardo, eu vejo que a minha vida se dividiu em 3 fases. A primeira é o de aprendizado, que vai desde que eu entrei na escola, alfabetização, o ginásio, o colegial e depois a faculdade, o mestrado. E aí entrei na segunda fase da vida, que é a parte do trabalho, acumulação de patrimônio, onde tudo por dinheiro e você trabalha pra caramba e tipo, você abandona alguns amigos, faz algumas escolhas profissionais e se abstém de algumas escolhas pessoais. E eu entro hoje no meu terceiro momento de vida, que eu vejo que é um retorno para a sociedade. Então, nesse terceiro momento de vida que eu estou hoje, eu estou com 3 ocupações, que eu sou professor do Carnegie Mellon, no programa de CDOs, que foi criado há 2 anos, e eu fui um dos primeiros professores que entrou nesse programa. Eu faço também consultorias para empresas, principalmente nessa parte de Data Analytics, que é o meu conhecimento maior, e também eu ajudo muito profissionais em aconselhamento de carreira e mentoria executiva. Então, essas são as minhas 3 atividades hoje, que eu digo que é a terceira etapa da minha vida, que é o retorno para a sociedade. Que legal, Mário. Eu não sei onde você arranja tanto tempo, aí depois você me conta isso em off, tá? E legal que nas amizades você abriu mão de algumas, mas não abriu mão da minha. Fico muito feliz com isso. Mas, Mário, vamos falar um pouquinho sobre a sua primeira passagem nos Estados Unidos, né? Eu lembro, na época de faculdade, que quando a gente acabou, você sumiu, né? E conta um pouquinho, né? Quando que rolou isso, por quê e como é que você conseguiu, né, ir para fazer o mestrado nos Estados Unidos? Então, eu sempre tive muita vontade de estudar fora e quando eu era adolescente, minha mãe não deixou, ficou com muito medo e aí acabou não acontecendo. Aí sempre tive vontade de estudar fora e aí quando eu terminei a faculdade, falei, vou dar um jeito de ir para fora,
Só que aí eu tinha um problema, não tinha dinheiro, tinha vontade, mas não tinha dinheiro. Então eu trabalhei alguns anos para conseguir juntar um pouco de dinheiro, e aí casou uma coisa super interessante na minha vida naquele momento. Foi quando a internet começou a ser instalada no Brasil. E eu fiz parte de um grupo da Unicamp, com os meus colegas Ricardo Aguilera, Ricardo Kissel, Raquel Aguiar, e nós implementamos a internet na Unicamp. Foi um projeto pioneiro de implementação da internet na Unicamp, na USP e na FAPESP. E aí, naquele momento, eu tinha uma coisa que ninguém mais no Brasil tinha, que era um negócio chamado e-mail. Sabe o e-mail? Que naquela época era super inovador e ninguém tinha e-mail. Então, por ter acesso a e-mail, e na época tinha uma forma de você visitar alguns, não era sites, nem chamava de site, alguns locais de armazenamento de informação das universidades, eu comecei a entrar em contato com universidades lá fora, com professores, expliquei a minha situação, olha, eu quero estudar aí fora, só que não tenho condições, eu preciso de alguma bolsa, e foi indo que um professor da Universidade de Albany gostou do que eu tinha falado, gostou da minha proposta de trabalho e me ofereceu a bolsa para ir para os Estados Unidos. Então, em janeiro de 90, eu vim para cá para fazer o meu mestrado, sendo bolsista do governo americano. Uau, que legal, Mário. Então você teve que, sei como é que fala, usar teu marketing aí, contato com o pessoal, vender seu peixe e ver se alguém comprava, né? Foi interessante, porque na época existia um problema que a gente vivia na própria Unicamp, onde eu trabalhava, que eram vários equipamentos de fabricantes distintos. E como é que você gerencia equipamentos de fabricantes distintos? Então, naquela época, nem existia o protocolo SNMP. Então, eu joguei aquela ideia de trabalhar com pesquisa em gerenciamento de equipamentos de fabricantes distintos, e esse professor ele foi um dos pioneiros mundiais a trabalhar com SNMP. Então, ele gostou da minha ideia e eu fui trabalhar com SNMP, com toda a parte de MIBs e tudo mais. Então, casou muito bem a minha vontade de morar fora, o momento que eu estava. E eu vim para os Estados Unidos basicamente por 3 motivos, Ricardo, que foi aprender uma coisa nova, tecnologia nova. O segundo foi melhorar o meu inglês, apesar de falar desde criança, nunca é a mesma coisa quando você mora aqui. E o terceiro foi aprender a fazer negócios com americanos. Que, querendo ou não, a economia americana é que domina o mundo, as maiores empresas do mundo são americanas. E então foram os 3 motivos que eu vim para cá. E desde o início, nessa primeira vinda, a minha ideia não era ser um imigrante, não era vir aqui para sempre, não era vir, atingir esses 3 objetivos que eu te falei e retornar ao Brasil. Foi por isso que eu retornei para o Brasil em meados de 95, no auge do Plano Real. Mas, Mário, o interessante é que você desde cedo tinha um plano, né? Um projeto de vida, né? Muito cedo você tinha isso, né? Sérgio, eu sou um cara tão analítico, adoro planejamento, apesar de não ter certificação PMI e tudo mais, eu sou um cara extremamente metódico em traçar objetivos, metas e tudo mais. Então, eu sempre levei isso para tudo que eu faço, nas minhas atividades pessoais, profissionais, sempre colocar essas metas, objetivos muito bem traçados e a validação se eu estou na direção correta ou não. Ei, Mário, voltando ao assunto da internet que você comentou, que participou do grupo da Unicamp que implementou os primeiros e-mails, como que isso daí, em que ponto, porque hoje a gente conhece a internet, principalmente os jovens, não faz ideia do que ocorreu no passado, né? Em que ponto as empresas entraram no esquema, que saiu das universidades e dos governos e foi parar no colo das empresas a internet? Então, eu vim para cá em 90. Uma outra empresa já estava utilizando e-mail para fins comerciais, mas não era muito comum. Quando eu voltei para o Brasil em 95, já estava começando a ser mais comum. Foi a criação de sites, a própria Amazon foi criada nessa época e tudo mais. Então, eu diria que o ponto de inflexão foi a partir de 1995.
dado o advento de 3 anos antes ter sido criado o Mosaic, que foi o primeiro browser que surgiu. Okay? Então, acho que aí trouxe uma facilidade muito maior para a grande massa utilizar a internet. Em termos do que está por trás da internet, roteadores, tudo bem, teve evolução, velocidade e tudo mais, mas não mudou tanto quanto essa experiência de uso, como os usuários acessam e utilizam. Então, a academia sempre deixou as portas abertas para a iniciativa privada? Sempre, mas veja bem, o aspecto da internet surgiu da BitNet, que foi um projeto surgido pelo governo americano, no caso que, se tivesse um ataque nuclear, as várias bases militares conseguiriam trabalhar sem uma entidade centralizada. O próprio conceito da internet é dessa forma. Se você rompe um link, o teu canal consegue ser roteado para um determinado momento por causa disso, a própria natureza da internet. Então, eu diria que foi a BitNet, a internet no aspecto acadêmico e depois a internet para fins comerciais. Na realidade, então, a BitNet, fazer a colocação. Então, a BitNet é a precursora da Skynet. Pois não, Silvana. Na realidade, né, a gente discutindo isso é porque quando a gente olha para distribuído e para micro, porque as empresas antigamente, e daí eu falo para você que em 82 foi a primeira vez que eu fui para Kingston, seu vizinho aí, e a gente tinha o SNA no mainframe, que você conversava. Então, não necessariamente ela nasceu só na academia. As empresas já investiam, então era um preliminar, né? Mas acho que o 95, Mário, também foi por causa da Telecom, né? Da abertura de Telecom no Brasil, que começou em 95, 96, né? Para isso. Mas, Mário, daí você fez o seu mestrado todo lá em Albany. Aí você terminou o mestrado ou você fez mestrado e doutorado lá também? Eu só fiz mestrado. Eu não sou tão inteligente assim fazer doutorado, Silvana. É. Tem que ser muito bom. Não sou tão bom nesse aspecto. E aí eu acabei me formando em Albany e fui contratado para uma empresa que, infelizmente, não existe mais. A Santa Cruz Operation, que ela foi comprada uma época pela Novell, e a Novell foi comprada pela Sun, e a Sun foi comprada pela Oracle. Esse é o final da SCO. E eu fui trabalhar na SCO, inicialmente um trabalho muito técnico, e aí que eu percebi, peraí, eu gosto de tecnologia, mas não gosto de ser técnico. E aí eu já comecei a fazer minha transição para uma área de produtos dentro da SCO. Entendi. Tá. Obrigada. Ô, Mário, e nesse período dos Estados Unidos, como é que foi a sua adaptação inicial? Você tem algumas histórias divertidas, uns bolas fora que você dá? Nem Mário, de Uberlândia, já viu, né? Nem te falo. Bom, eu não dei tanta bola fora, porque primeiro eu estudava muito. O mestrado geralmente se faz em 2 anos, e eu estava com uma pressão financeira, apesar de ter uma bolsa, ter um salário que não era muito alto, eu tinha trazido algumas economias do Brasil. Na época, minhas economias eram $6.000. Então, pelo cálculo do fluxo de caixa, do que eu ganhava da bolsa, e o meu dinheiro ia dar 1 ano e meio. Então, tinha que fazer tudo em 1 ano e meio. Então, tipo, nas férias eu estudava, não parei em nenhum momento. Então, bolas fora. Então, eu lembro que eu saí de Campinas para ir para São Paulo, Guarulhos, pegar o voo. Estava quente pra caramba, devia estar uns 35 graus, era o verãozão, janeiro, super calor. E eu cheguei em Albany, estava 25 abaixo de zero. E aí você chega do Brasil, você não está preparado, você não tem as roupas que estão preparadas. Aí uma amiga nossa de faculdade, que eu acabei morando com ela, foi minha roommate, a Suzy Pesucci, me levou num lugar para comprar uns agasalhos. Só falei, Suzy, eu não tenho muito dinheiro. Não se preocupe, vou te levar no Salvation Army, que é um lugar de roupa usada. E aí a roupa mais legal, mais quente que eu achei, parecia um casaco do exército alemão da Segunda Guerra Mundial. Acho que até era de um alemão. Até era, e até tinha um buraco no tal do casaco, parecia um buraco de bala. Então, foi uma época que eu realmente eu estava bastante duro nessa época. Foi dinheiro contadinho.
Mas, Mário, voltando ainda para a parte de objetivos, teve algum que você não conseguiu atingir, cumprir? Nessa primeira fase, não. Nessa primeira fase, tudo que eu me propus, eu cumpri. E chegou um momento que eu consegui retornar ao Brasil, depois de vários anos, depois de 5 anos e meio, que eu consegui retornar ao país. Desde que eu entrei na SCO, eu sempre falava, olha, eu estou aqui temporariamente, um dia eu quero voltar ao Brasil, quero estar aqui aprendendo e tudo mais, eu quero levar o que eu aprendi aqui para aplicar lá, espero que seja para vocês. Ô, Mário, e é justamente em cima disso, por que você voltou para o Brasil em 95? Eu não tinha interesse de ficar aqui para sempre, Ricardo. Eu sabia que era um período já pré-determinado para os 3 objetivos. Aprender inglês, aprender uma tecnologia nova e aprender a fazer negócio com os americanos. Porque eu sabia que se eu retornasse com esses 3 pontos, eu ia ter uma vantagem competitiva muito grande no Brasil. E se você lembra bem, naquele momento do Plano Real, foi um momento que o Brasil estourou em termos de privatização, geração de emprego, abertura de mercado e tudo mais. E foi um período, para mim, muito positivo em termos profissionais e também financeiros. Tá? Posso falar que me dei muito bem naquele momento, em tudo que aconteceu no Brasil. E um dos motivos que você retornou inclui uma possível namorada que estava aqui te aguardando? Não, naquele momento não. Naquele momento não. Naquele momento não. Já a segunda vinda para os Estados Unidos foi com a minha ex-esposa. Aí nós viemos porque ela recebeu uma proposta de trabalho para vir. Porque eu conheço casos de amigos nossos que acabam voltando ou porque para casar, ou porque a mulher não se acostumou no exterior. Então a mulher, às vezes, é mulher ou o marido, né? Tem muita influência no casal, né? Não foi meu caso. Ô, Mário, você falou um pouco da parte financeira, né? Eu queria aproveitar e já trazer um tópico que geralmente a gente fala um pouquinho depois. Como é que você vê hoje o profissional brasileiro versus o profissional nos Estados Unidos? Tá. Né? Nos Estados Unidos, a gente ganha muito mais? Se você olhar o que se ganha aqui e converter em real, é muito mais. Só que não é essa conta que você tem que fazer. Você tem que fazer a conta em termos de unidades monetárias, certo? Então, um profissional americano que tem, sei lá, seus 5 a 10 anos, dependendo da região que mora, vai ter um salário, trabalhando em TI, vai ter um salário por volta de 180 a 210 mil dólares, ok? O imposto aqui é maior do que o imposto no Brasil, para essa faixa de salário. Então, o que é o poder aquisitivo? O que no final do dia você traz para casa e consegue economizar? Antes de voltar para cá na segunda fase, e até foi um dos pontos de discussão com a minha ex, o quão valeria a pena a gente mudar para os Estados Unidos. E a gente foi, no final das contas, que seria uma excelente oportunidade profissional para ela, e eu resolvi ajudá-la naquele momento e fui como marido acompanhante. Ok? Mas, voltando ao profissional Brasil, Ricardo, a gente é bom pra caramba e a gente não sabe. Tá? Então, essa foi uma coisa que eu aprendi aqui. Quando eu estava fazendo meu mestrado, e você sabe que o nosso curso da Unicamp de computação era bem complicadinho. Várias matérias que a gente tinha visto na graduação, eu repeti essas matérias na pós, que eram matérias obrigatórias, que o aluno da graduação não vê essas matérias, só vê na pós. Então, como já tinha visto, tinha uma facilidade muito grande. Então, eu ensinava meus coleguinhas americanos quando eles tinham essa dificuldade. Então, eles falavam, nossa, como é que você sabe isso? Não, eu já fiz isso aqui na época da graduação e tudo mais. E a gente é muito bom. Eu acho que uma coisa que atrapalha muito o Brasil, até foi falado no podcast, se não me engano, do Luiz, da China, que é o aspecto social. O aspecto social nosso faz a gente ser um povo muito amistoso, muito bacana, muito dado, mas ao mesmo tempo tolhe um pouco da nossa produtividade. A gente nunca é muito direto ao ponto, pelo aspecto de que sempre está bem com todo mundo. Mas em termos de qualidade do profissional brasileiro, a gente é muito respeitado aqui. E por incrível que pareça, a minha experiência aqui em 17 anos, você não vê tanto profissional brasileiro. Tá cheio de brasileiro nos Estados Unidos. Não tá. Tá cheio de chinês, tá cheio de indiano, tá cheio de mexicano, tá cheio de coisas, menos cheio de brasileiro.
Não tem tanto profissional brasileiro aqui ainda. Eu acho que a gente tem um espaço enorme, a gente tem uma formação muito boa das escolas brasileiras. E por que você acha isso, Mário? Que não tem tanto brasileiro se a gente é tão bom? A vida aí é boa. Acabei de voltar daí, então a gente está gravando esse programa agora. À tarde eu voltei daí, eu cheguei do Brasil hoje de manhã. Tá? O Brasil é legal. Lembra aquela frase do Vinícius? O Brasil é uma M, mas é legal, e aqui fora é legal, mas é uma M. Então, eu passei 10 dias aí, foi maravilhoso. A comida é muito gostosa, o aspecto das pessoas, o aspecto social, está sempre acontecendo alguma coisa, isso é muito bom. Então, eu acredito que, para mim, quando eu estava mais novo, não. Mas agora, nessa segunda vinda para cá, em 2012, eu ponderei bastante sobre isso, até que ponto valeria a pena vir para cá ou não, que eu estaria me abdicando dessa mudança. Então, acho que isso é um fator que pesa bastante. Porque, querendo ou não, você estando aqui, o teu número de amizades, o teu ciclo de relacionamentos diminui bastante, comparativamente ao que você tem no Brasil. Não sei se você concorda, Mário, mas nós ouvimos de um dos entrevistados nossos, ele estava falando da Europa naquele bate-papo, ele falou, quer ganhar dinheiro? Não vem para a Europa. Né? Então, se quer ganhar dinheiro, o Brasil é um lugar bom de ganhar dinheiro. Até eu lembro que ele citou o Canadá. Os Estados Unidos é um lugar que alguém pode ir jovem pensando em ganhar dinheiro, ficar milionário? Ainda é? Olha, tem muita oportunidade nesse país. Vamos pensar nesse aspecto. Então, os Estados Unidos são 50 estados, o mercado brasileiro é do tamanho do mercado da Flórida, tá? Comparativamente, em termos de carros, em termos de PIB, que é o GDP e tudo mais. Tem oportunidades pra caramba. E vamos olhar de uma maneira macro o que está acontecendo no mercado americano. A população está envelhecendo. Os Estados Unidos só crescem hoje, não é por natalidade, por imigração. Que é um problema que alguns países estão passando problemas sérios por causa disso. Alguns países da Europa, o próprio Japão, que a política migratória é mais complicada do que aqui. Então, acho que não é assim, eu vou para fora para ganhar dinheiro e ficar milionário. Vou para fora para quê? O que são os meus anseios e tudo mais? E se der tudo certo, eu vou ganhar dinheiro como consequência de um trabalho muito bem feito. Se você colocar o dinheiro bem, né? A principal causa, talvez você se frustre bastante. E, Mário, você chegou a sofrer algum tipo de preconceito por ser brasileiro nesses 17 anos? Várias vezes. Então, no começo, eu era muito bonzinho e tudo mais, falava, eu ficava mal. E aí, com o passar do tempo, Ricardo, eu comecei a ser mais cavalar. Uma atitude mais equina. Então, vem isso, volta. Do jeito que vem, volta. Tá? Eu não deixo mais passar batido, não. Principalmente agora, desde 2020, 2020 eu tenho a cidadania americana. Principalmente agora, e não deixa passar batido. Você vê que vem alguma coisa meio torta, ou tem um termo aqui nos Estados Unidos que chama passive aggressiveness, que é agressividade passiva. Então, eu percebo que tem alguma coisa dessa. Eu não sou um passive aggressive. Não, eu sou bem agressivo mesmo e do jeito que vem, eu espelho, volta, retorno. Mas já foi confundido com o ticano, né? Como é que é? Você não foi confundido com o ticano, né? Porque meu marido, às vezes, aí fica puto. Então, eu sou um cara alto, meu cabelo, você pode ver, é super cortadinho e tal. Pelo sotaque, eles pensam que eu sou israelense. Inclusive, vários judeus americanos pensam que eu sou israelense. Começam até a falar hebreu comigo. Ou às vezes pensam que eu sou russo. E quando eu estava lá em Albany, que é muito perto do Canadá, pensavam que eu era de Montreal, de Quebec, pelo sotaque. Ok? Tem uma coisa nos Estados Unidos que sempre me confunde. Quando você vai preencher em emprego ou médico, sempre pergunta, qual é a sua raça? Aí tem várias coisas e a gente se confunde, a gente que é brasileiro se confunde. Eu tinha uma amiga lá de Seattle, que os pais eram japoneses, ela nasceu no Brasil, os dois pais japoneses, nasceu no Brasil,
E ela preenchia e eu perguntava, o que você preenche? Que você não é asiática, mas ao mesmo tempo você não é, latina. O que você é? Aí teve aqui em Fortaleza, o primeiro médico que eu fui fazer um check-up anual, que eu sempre faço, aí eu perguntava assim, sei o que? Race, raça. Eu escrevi humana, human, sou da raça humana. Aí o médico pegou aquilo lá e começou a dar risada. Então, às vezes, quando tem essa possibilidade, eu falo isso. E Mário, como é que foi viver em Seattle? Que chove paca, né? Aquele clima um pouco diferente, desafiador, que dá uma saudade do Brasil, imagino. Como é que foi viver lá? Diferente? Você quer dizer depressivo? Não, Por aí, né? Seattle é maravilhosa. Junho, julho, agosto e setembro. É maravilhoso. É o melhor lugar do mundo, é o melhor verão do mundo. Mas de outubro até maio do ano seguinte chove bastante, é nublado. E não é uma chuva que você usa guarda-chuva, quando ninguém entra guarda-chuva. É aquela chuvinha tipo Blade Runner, que vai chovendo o tempo todo e não para nunca. Então, foi bom, eu adorei a experiência de ter morado lá, mas aí depois de ter separado, eu fiz uma viagem no Natal e Ano Novo, eu fui para Jamaica. E eu fui para Jamaica, e sol e praia, e fazia muitos anos que eu não ia no sol, na praia, aquela coisa gostosa. Aí que eu percebi que eu estava depressivo. Falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu voltei dessa viagem, falei com o meu chefe, e eu sempre trabalhei remoto. Desde que eu entrei no Gartner em 2015, sempre foi um trabalho remoto, trabalhando de casa. Viajava muito, bastante, conheci o mundo pelo Gartner. E aí eu falei com o meu chefe, que morava na Califórnia, falei, Joe, não tá dando mais. Eu tô passando muito mal, tá morando aqui, posso mudar para algum lugar? Aí ele falou assim, pode, desde que você esteja perto de um aeroporto, qualquer lugar tá valendo. Aí, então tá bom. Aí eu fiz um tour pela Flórida, vim para a Flórida, passei 2 semanas visitando várias cidades, analisando o perfil demográfico, o que tinha a fazer, o que não tinha a fazer, e aí eu me apaixonei por Fort Lauderdale. Aí eu mudei para cá em 2018, em 1º de setembro de 2018 eu vim para cá. E tem aeroporto aí, né? Como é que é? Que chato. E tem aeroporto aí, né? Bastante, viu? Bastante, porque a Flórida, você está nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você está numa América Latina organizada. Então, Isso. Tá? Outra coisa, eu adoro restaurantes étnicos. Então, eu adoro comida tailandesa, comida japonesa, descobri aqui comida cubana, e aqui você acha de tudo. Descobri restaurantes super bacanas de comida libanesa. E não sei, e na culinária judaica, eles têm o termo de kosher, que tem todos os preceitos como mata o animal e tudo mais. E tem na cultura muçulmana, tem um negócio chamado halal, que é o kosher dos muçulmanos. E eu descobri alguns restaurantes de comida halal deliciosos. Então, tipo, aqui é um lugar que permite você estar na praia, um clima super ameno. Durante a época da Covid, eu fiquei 1 ano sem usar calça comprida, só usando bermuda. Tá? Qualquer lugar que saía, muito estava fechado, quando saía não precisava. Então, é você morar numa cidade de praia, mas que ao mesmo tempo tem todo um aspecto cultural que acontece, vários restaurantes e tudo mais. Então, estou super feliz. E como que é a vida social sua? Assim, você conseguiu desenvolver amizades com o povo americano, outros, ou não, como os outros, vai lá e se junta com a comunidade brasileira? Não, consegui. Desde lá de Albany. Difícil isso, né? Não é. Se você fala inglês, se você está disposto a ser mais aberto, então lá em Albany, a minha turma, os nossos amigos que eram mais próximos da nossa turma de mestrado, éramos 4. Então a gente sempre estava comprando barril de chopp, sempre fazendo uma coisa ou outra no final de semana. Então desenvolvi bastante. E quando eu vim para cá a segunda vez, foi quando eu retornei a tocar música. Então eu toquei baixo quando eu era adolescente, parei na época de faculdade, na época de trabalho. Aí quando eu vim para cá comecei a voltar a estudar
música, estudar baixo, contrabaixo com mais frequência. Aí comecei a entrar em bandas de americanos e tudo mais, então isso abriu um outro universo de pessoas de relacionamento. Então, no próprio trabalho, tenho vários amigos do trabalho que eu mantive, várias vezes que eu trabalhei, que eu mantive a amizade aqui também. Então, isso ajuda muito. Você tem uma atividade fora do trabalho que você relaciona com pessoas, ajuda você a aumentar esses ciclos, Ivana. É isso que a gente ouviu de outros também, né? Que foram até, por exemplo, na igreja, que o Claudinho e o pessoal vai para a igreja, ou aumentar o que eu falei que é difícil, eu acho que me expressei mal, é que o brasileiro tem a tendência de se juntar com o brasileiro. Aí você acaba não desenvolvendo tanto, né? Quando você vou quebrar esse mito. Não é só o brasileiro que fica com o brasileiro, o indiano fica com o indiano, o chinês com o chinês, o mexicano com o mexicano, porque é mais cômodo, é mais simples. Okay? É mais fácil, né? É mais fácil. Então, nesse aspecto, eu sou muito tranquilo. Passando em alguns pré-requisitos que eu tenho, tá? E aí volta o aspecto processual, analítico, aí tanto faz. Não importa se a pessoa é azul, verde, o que gosta, que não gosta, o que eu considero que a gente vai ter afinidade, perfeito. Não tem, a nacionalidade não faz sentido algum para mim. Você pretende voltar? Pretendo voltar? Boa pergunta. Cara, lembra que eu te falei que o Brasil é legal? Eu vou para aí, eu como tão bem, porque apesar de comer aqui ser legal, no Brasil é fantástica. Tem lugares super legais. Então, talvez agora, nessa terceira etapa de vida, talvez eu passe mais tempo aí do que eu passei nos últimos anos. Voltar a estabelecer uma residência própria, eu acho muito difícil. Tá? Porque eu acostumei com o estilo de vida, com a comodidade que eu tenho aqui. Mas que eu pretendo ir bastante, pretendo sim. Tem alguns lugares no Brasil que eu não conheço, eu quero conhecer, Lençóis Maranhenses, quero muito voltar para alguns lugares da Bahia que eu sou apaixonado, mas não sei se morar no dia a dia eu voltaria. Não, eu vou deixar como o não sei, não vou falar nunca ou sim, vou deixar não sei. Quando você vem para cá, você vem como turista ou tem algum porto seguro aqui, algum lugar que você sempre está? Então, cidade, não sei. A minha família é de Uberlândia. Então, a pequena família que ainda resta está em Uberlândia. Então, eu sempre passo por Uberlândia. E tendo uma oportunidade, sempre vou para Campinas para encontrar com os amigos de faculdade. Campinas virou o nosso orbital. Porque tem algumas pessoas da faculdade que a gente é muito chegado, que ainda moram em Campinas, a gente sempre se encontra na casa de algum deles em Campinas. Nessa última ida agora, eu fui a Grande Jambeiro, que é da metrópole de São José dos Campos, que tem um amigo nosso que mora lá, o Fernando, e aí fui visitar o Fernando, a esposa e suas 2 filhas. Que legal, Mário. E então você vai voltar para o Brasil para retornar com Ânsia, sua banda de rock, é isso? Olha, a minha antiga banda de rock chamava Ânsia de Vômito, na época do punk rock. Né? Eles não querem mais tocar, eles seguiram outras carreiras, então eu tive que arrumar uma outra tribo para estar conectado. Mas isso é uma coisa, por exemplo, voltando à pergunta da Silvana, tem muito lugar aqui em Fortaleza, Silvana, em Seattle também tinha, desses bares que tem uma banda da casa que toca 1 ou 2 músicas e libera para quem está lá e tocar uma música. Não, eu sempre vou aqui em Seattle, vou com o meu baixo. Aí chego lá, tem espaço, eu queria tocar essa. Aí vou lá e toco e conheço algumas pessoas, não toquei da vida. Então é um negócio muito gostoso. Você vai aumentando a sua tribo, as tribos, vai aumentando as tribos. Aumentando as tribos, é isso que é o ponto. O meu filho fala muito isso, que é importante, ele fala, mãe, você é de várias tribos, né? E é importante a gente manter essas tribos, né? Que você manter o relacionamento e tá sempre cultivando, né? Justamente. Eu tenho uma pergunta, posso falar sobre a fundação? Quando você foi para lá, do Melinda e do Bill Gates, mas lá você não trabalhou nessa área tão técnica, foi não? Então, vamos deixar claro. Como é que foi a fundação, né? Então, vamos deixar essa brilha os olhos. Eu não sou técnico,
Desde 93. A última vez que eu escrevi uma linha de CDO código é técnico. Hã? CDO é técnico, sim. Tá, tem que ter um guide. Então, eu entendo de tecnologia, mas eu não sou técnico. Então, a única vez que eu fiz um código na minha vida foi em 93 e não pretendo fazer mais código na vida. Então, eu quando entrei na Boa Vista, a convite do Dorival Dourado, meu grande amigo, meu mentor, eu não conhecia nada de dados. Eu fui ser CDO sem conhecer nada de dados. O Dorival me trouxe naquele momento porque ele precisava de alguém com experiência em digital e alguém com experiência para ser o responsável pela integração da Boa Vista com algumas empresas que tinham sido adquiridas. O Post-Merger Integration, tá? Que era a minha experiência. Eu aprendi a parte de dados on the fly, durante o trabalho. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, um amigo meu da época de Microsoft, o Pércio Afonso, entrei lá em Seattle, eu comecei a entrar em contato com todo mundo e para fazer meu networking e tudo mais. Aí o Pércio que eu conhecia falou: Mário, estão precisando de alguém na Fundação Gates. Vai lá e fala com esse fulano. Eu fui lá, falei com o fulano que o Pércio tinha indicado e aí comecei a ser um advisor da fundação na parte de Dados Analytics. Então a fundação faz muito investimento em projetos, tudo mais. E sempre tem um componente de dados, tecnologia, analytics nisso. Então eu era responsável por analisar nesses projetos que fazia sentido ou não e dar o meu parecer se valia a pena fazer o investimento naquele momento. Não, mas Silvano, não sou nada técnico. Ô Mário, como é que foi ser acho que o primeiro CDO do Brasil e um dos primeiros do mundo, já que você não era de dados, né? Justamente. Como foi essa experiência, né? Esse lance todo? O Dorival me chamou para almoçar um dia, lá em São Paulo, e aí no meio do almoço eu falei: Mário, estou te chamando aqui no almoço que eu queria que você fosse o CDO da Boa Vista. Eu quase engasguei, né? Tá, mas... Pô, fico super lisonjeado, Dorival, por esse convite, mas o que é um CDO? Nunca ouvi falar desse termo. Aí ele falou assim: não se preocupe, você vai ter um contato com o MIT, a gente está com um relacionamento estreito com o MIT, tem um professor lá do MIT, professor Richard Wong, ele vai te ajudar e você vai ter um contrato com o Gartner também. Ah, legal, ótimo, então vamos, proposta está aceita, vamos adiante. E aí eu comecei a participar desse grupo do MIT, que o professor Richard Wong, que até hoje eu tenho contato, faço parte dessa comunidade. O professor falou: Mário, você sabia que você é o primeiro CDO da América Latina? Eu falei: não. E você sabia que você é o 7º do mundo? Porque o professor Richard Wong faz o tracking de todos os CDOs do mundo. Eu não sabia naquele momento, até alguns meses depois de ter aceito a proposta de trabalho. E aí foi muito interessante, porque aí ele falou: lembra, você tem um contrato com o Gartner. Ah, legal, bacana. Então, primeiras semanas, Gartner, o que vocês têm de Chief Data Officer? O Gartner não tinha nada. CDO para o Gartner, naquele momento, era Chief Digital Officer. E aí eu comecei a importunar o Gartner. Vocês estão perdendo o momento, vocês têm que escrever sobre Chief Data Officer, tem que falar sobre Chief Data Officer. Estou falando em 2011 isso. E um ano depois de estar importunando o Gartner, eles decidiram criar a primeira pesquisa sobre Chief Data Officer da história do Gartner e me usaram como exemplo. Então eu estou lá nessa nota de pesquisa, meu nome está lá, o trabalho que eu estava fazendo. E aí foi por causa dessa importunação que eu fiz que 4 anos depois eu fui convidado a entrar no Gartner para estar liderando o time novo que estava sendo formado para criar conteúdo para Chief Data Officers. Que legal, Mário. A gente vê como é importante dar as cutucadas, né? E pessoal, eu espero que vocês tenham curtido muito esse papo com o Mário, direto dos Estados Unidos. E, não esqueça de seguir a gente, né, na sua plataforma de podcast, para não perder um episódio, compartilhar com a galera aí que vocês conhecem, porque pra gente é muito importante, né, que essas informações cheguem a mais pessoas. E se vocês têm algumas sugestões, algum feedback, manda pra gente também, pra gente poder fazer um podcast cada vez melhor. Lembrando que o Nada de Pânico rola toda semana, a gente tem um podcast novo e esse feedback de vocês é muito importante. Agora, voltando pro Mário, cara, você chegou a entrar em pânico alguma vez? Nessas idas e vindas dos States? Nossa, várias vezes. Opa, conta algumas aí. Vezes.
Bom, lembra que eu falei que eu tinha ido vim com a minha ex aqui, a gente mudou em 2012 para cá e tudo mais. Aí, infelizmente, o relacionamento não deu certo e ela resolveu separar, e aí se separou em 2015. E foi num momento, e agora? O que eu faço? Vim com ela e agora eu estou aqui sozinho. O que eu faço? Volto, não volto, fico... E aí eu resolvi acabei ficando. Foi um momento de muita noite mal dormida, muita avaliação e tudo mais. Então, eu felizmente foi uma decisão acertada que eu tive naquele momento, de muita calma, de ter ficado, tudo mais. E eu entrei no Gartner alguns meses depois da separação. Então, foi uma porta que se fechou, mas ao mesmo tempo abriu uma porta completamente diferente na minha vida. Você ainda estava em Seattle? Estava em Seattle. Isso foi em 2015 e eu saí de Seattle em 2018. Foram 6 anos de Seattle. Quase 6 anos de Seattle que eu morei. Pô, que é bastante, realmente. Buscando o sol. Buscando o sol. E falando em buscar sol, Mário, você pega a praia todo dia ou não? Não, todo dia não. A vida é boa, mas não é tão boa assim. Eu moro a 1,5 km da praia. Então, quando eu estou muito ocupado, geralmente eu vou correr de manhã. Então, eu vou correr bem cedo, aí eu vejo o sol nascer no mar. Se eu estou muito estressado no final do dia, aí eu vou fazer minha corrida no final do dia, ou vou andar de bicicleta e tudo mais. Dependendo do dia, quando eu tenho a hora do almoço um pouco mais tranquilo, eu pego o carro, fico uma meia hora na água e volto, já deixa a energia ruim toda lá. Facilita muito você morar perto do mar. Imagino quem deve morar num pé na areia, deve ficar lá o tempo todo. Mas eu fiz uma escolha porque eu gosto muito de sair a pé, gosto de ir em restaurantes, gosto de fazer coisas a pé. E perto da praia não tem tanto como tem aqui perto da minha casa. Então eu escolhi morar no lugar que eu vou a pé em restaurantes e bares, e aí precisar dar para a praia, eu pego o carro, a bicicleta ou vou correndo. Voltando a falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, Mário, como é que você vê o mercado para os profissionais sêniores, para quem tem mais de 50 anos? Tem alguma discriminação? Sim, tem, mas é muito menor que no Brasil. Tá? Muito menor. E eu tive alguns alunos no Carnegie Mellon, que eram um pouco mais velhos que eu, estavam fazendo curso e tudo mais. Eles me contaram algumas experiências que eles tiveram que realmente foi negativo. Porém, lembre-se que a economia aqui é muito grande. Então, tem espaço para todo mundo. E, ao mesmo tempo, o mercado americano demanda a entrada de estrangeiros. Então, vou dar um dado para vocês. Quando eu fiz meu mestrado, 40% dos meus coleguinhas eram da China. Naquela época, metade chinês, metade Taiwan. Os outros 40% eram da Índia. Então, aí tem 80%. Então, dos 20% que sobraram, metade, então 10% do total, eram americanos. E os outros 10% eram o rest of the world, o resto do mundo. E eu estava lá no resto do mundo. Estava eu, tinha um colombiano, um alemão, um outro da Indonésia, da Jamaica, da Jakarta, era na capital da Indonésia. Então, esse movimento de você ter muitos estrangeiros fazendo pós-graduação, tem muito tempo que isso acontece, tem décadas que tem isso. Então, por isso que você tem muitos profissionais estrangeiros trabalhando em posições de TI aqui nos Estados Unidos. Então, voltando ao aspecto idade, sim, é menor do que no Brasil, porém, dado o grande volume de vagas, você sempre consegue se posicionar. Talvez demore um pouco mais, mas sempre tem espaço. E como é que foi o processo, Mário, para você obter o visto de cidadania americano? Como é que foi esse esquema de passaporte? Quer dizer, a primeira fase eu entendo que você foi com passaporte de visto de estudante, provavelmente, isso. Mas depois, como é que rolou isso até você ter a cidadania americana? O visto de estudante me dava direito de trabalhar 3 anos e podia fazer uma extensão. Então, trabalhei, fiz uma extensão, depois fui embora e perdi.
Quando a gente voltou na segunda vez, por ela, minha ex, trabalhar numa multinacional do Brasil, com cargo gerencial, então ela veio com um visto chamado L1 e eu vim como um visto L2. Do L1, do L2 para o Green Card é muito fácil. É muito fácil. Nosso caso era para ter demorado 6 meses, demorou 1 ano, porque teve uma greve, uma queda de braço entre os republicanos e o governo do Barack Obama. Então, teve um shutdown do governo, o governo ficou parado, isso atrasou o nosso processo. Mas saiu um processo em 1 ano, o Green Card. Aí no Green Card você tem que tomar uma série de vacinas e tudo mais, sai. Do Green Card para a cidadania, Ricardo, foi muito fácil. Eu não precisei usar advogado nenhum. Eu mesmo fiz o processo. Tá? Você tem que entrar no site, preencher algumas informações e tudo mais. Foi um processo super simples. Eu preenchi o formulário, não levei mais que 20 minutos. Tá? E aí você paga uma taxa, não me lembro, acho que foi $700. E logo depois entraram em contato comigo, via um e-mail, olha, vem aqui fazer a entrevista. Você tem que fazer uma entrevista, eles vão te perguntar alguma coisa sobre... São 100 perguntas, vão te perguntar 100. Vão te perguntar uma ou outra, você tem que saber algumas coisas, número de estados, maiores filhos dos Estados Unidos, guerra que os Estados Unidos participou e tudo mais. Eu achei, as perguntas são super fáceis. Eu fiz um simulado 3 anos antes de fazer a minha entrevista final. Das 100 perguntas, eu acertei 96 sem ter estudado. Tá? Então, é um processo muito simples. Então, para você pegar um L1, L2, é mais chatinho. O L1, L2 para o Green Card é mais fácil. O Green Card para a cidadania é muito tranquilo. Mas, Mário, voltando para aquele assunto do ciência dos dados lá. Eu lembro que eu trabalhei um tempo atrás com um cliente americano e eles trabalhavam com prospecção de dados, mas era uma base de dados enorme, mas o resultado lá era, depois de um processamento de 24, 48 horas procurando as informações, era basicamente para campanha de marketing. Hoje, os dados não param de popular as bases de dados, né? Como que está hoje? Porque as bases ficaram monstruosas, peta, tera, e por aí vai, né? Sim. Como que está hoje? As empresas fazem o uso correto dos dados que estão na mão ou essa enormidade de informação atrapalha? Eu vou te responder da seguinte forma, Luiz. Eu, como consultor, vou ter espaço muitos e muitos anos até eu realmente querer aposentar de vez por tantos problemas que existem com as empresas. Então, sim, o volume de dados explodiu, mas, ao mesmo tempo, a capacidade computacional também explodiu. O que eu vejo é o seguinte, você não vai ter mais condição de ter um processamento efetivo de dados em grande escala, e agora com AI, Generative AI e tudo mais, se você não usar Cloud Computing, certo? Então, o que eu vejo é o grande volume de dados com Cloud Computing caminham de forma muito juntas. E aí vou falar uma coisa, eu vou voltar 250 anos, quando se começou a estudar, a se criar a indústria de seguros. A indústria de seguros que foi criada na Escócia foi totalmente baseada em dados e sem ter computadores. Então, o aspecto de dados existe muito tempo antes de você ter computadores. As tábuas de argila da Babilônia eram dados, continham dados contábeis lá dos rebanhos e tudo mais, eram dados. Então, está dizendo o seguinte, está a explosão de dados, realmente. Mas alguns preceitos de manipulação desse dado e tudo mais, sim, você tem técnicas novas tecnologias que facilitam isso. E aí, esse é o do trabalho que eu faço. Como é que você cria uma estratégia de estruturação desses dados, quais são os objetivos de negócio que vão ser atingidos, como é que você faz isso de forma paulatina, trazer retorno com o menor investimento que você vai fazer. E onde você vê a análise dos dados, onde ela se encontra com a inteligência artificial? São áreas muito correlatas, ok? Nem toda análise de dados vai utilizar a inteligência artificial, certo? Porém, toda a parte de inteligência artificial, você precisa de manipulação de dados, senão você não tem nada. É como se fosse o motor e a gasolina. Sem o motor ou a gasolina não tem sentido algum.
e o motor que você não tem gasolina para colocar dentro, o motor não vai funcionar. Então, são áreas que têm uma proximidade muito grande. Então, esse é parte do trabalho que eu faço, Luiz, de estar ajudando as empresas a tentar entender. Porque estou vendo hoje muito barulho com o Generative AI, do Open ChatGPT, com o BART e tudo mais. Isso é uma confusão tremenda com as empresas. E aí, o que eu faço? Calma, muita calma nessa hora, nada de pânico. Vamos começar a estruturar o que você precisa fazer. Qual o problema de negócio que quer resolver? Porque isso que é o grande ponto de falha da nossa indústria. Aí eu dou um puxão de orelha em todo mundo. A nossa indústria adora criar solução para depois tentar achar o problema. Né? Então, vamos olhar para o problema e depois a gente vai buscar a melhor solução para resolvê-lo. Perfeito. Esse é o ponto hoje, né, com a história de privacidade, como é que você usa esses dados, né, como é que você interpreta e cria novo conteúdo, né? Falando em conteúdo e privacidade, lembrei o que eu ia perguntar, era com relação à idade, porque eu sei que você falou que não tem limite, mas existe uma regrinha dos 65 anos, não tem muito, né? Eu lembro que é o pessoal meus colegas que foram para a IBM, parece que com 65 anos aposenta. E na TIT, que é a conta que eu atendo, também você percebe que as pessoas estão chegando nessa idade e está aposentando todo mundo que conhece mainframe. Mainframe está ficando ali perdido, não tem gente. E a geração nova não quer estar em frame, que é muito ruim, muito velho. E aí, quem vai cuidar disso, né? Nós estamos aqui gerando, esse é o ponto hoje, que aqui a gente chama de competência de mainframe, e criando gente nova para ficar no mainframe, né? Mas tem essa regra mesmo dos 65? Algumas empresas têm essa regra, sim. Inclusive, algumas empresas do Brasil, alguns bancos que eu trabalhei no Brasil tinham essa regra. Só que o que acontece é o seguinte, vamos pensar extrapolando um pouco. A medicina evoluiu muito nos últimos anos. Então, os 65 hoje talvez seja os 55 de algumas décadas atrás. Não é? E o que vai acontecer, principalmente com o advento disso, milhares e milhares de programas em COBOL que não tem ninguém para dar manutenção e aqueles sistemas todos arcaicos, e o mainframe não vai morrer tão cedo, ainda vai continuar a existir por muito tempo, porque não tem alguns tipos de processamento no mainframe, você tem uma escalabilidade muito grande que você não consegue tirar fora ainda. E mesmo para tirar fora vai ser tão custoso em termos de custos envolvidos, que você não vai conseguir. Então, isso traz uma sobrevida para os profissionais. Aí vem um ponto, eu acho que se o profissional que conhece mainframe, mas também está antenado, que acontece com cloud computing, que consegue fazer conexões de sinapse em áreas que podem ser um pouco espalhadas, esse tipo de profissional tem uma longevidade maior na sua vida profissional. E Mário, eu vi que você faz mentoria também, né? Você comentou. E qual é o perfil do mentorizado que te contrata ou te procura? Perfil profissional e perfil faixa etária, perfil etário. Perfeito. Então, posso começar dizendo por que comecei a fazer isso. Luiz, você não tem ideia. Por dia, eu recebo 2 ou 3 contatos no LinkedIn de gente querendo me ajudar. Mário, eu queria conversar com você. Será que você consegue bater um papo comigo sobre isso e isso? A maioria de americanos, não de brasileiros. Pessoal, eu sou muito conhecido nessa área de dados analíticos no mundo, por tudo que eu já fiz até hoje, meu trabalho, publicações e tudo mais. Então, o pessoal vem em cima de mim querendo ajuda. Eu falei, tá bom, já que eu estou nessa nova fase, vou ajudar, mas vou ajudar de uma forma profissional. Você, quando tem um problema cardíaco, você vai no médico e você paga pelo serviço do cardiologista para saber o que você tem. Se tem uma dor de dente, você vai no dentista e paga por isso. Então, eu resolvi montar todo um programa de aconselhamento de carreira para profissionais de dados analytics. Tá certo? Então, eu montei um programa, tem toda uma série de entregáveis, de sessões, de entrevistas. A faixa etária acima de 40 anos, tá? É muito raro ter alguém com menos de 35 anos, geralmente entre 40 e 50 anos de idade.
Tá? Porque uma coisa, se é um profissional técnico, ele não vai procurar, certo? Não faz sentido. É um profissional que está num cargo de diretoria, galgando uma vice-presidência, ou alguém que já atua em dados analíticos, que quer ter uma função mais estratégica, não apenas tática e operacional. Então, esse é o público-alvo que eu faço esse tipo de trabalho de mentoria. Bem, a gente já está chegando um pouco ao final aqui, a gente tem pouco tempo. E Mário, você teria alguma dica, alguma sugestão, orientação para quem eventualmente pensa em morar nos Estados Unidos? Então, tem duas coisas. Se você trabalha em uma empresa no Brasil que é multinacional, tente ver internamente um caminho interno para você vir. É muito mais simples. Se você não trabalha e quer vir, uma forma de você vir é tentar fazer um MBA, um mestrado na sua área que você mais goste. Isso vai te abrir portas tremendas para cá. A não ser que você seja alguém que já tem um doutorado, um pós-doutorado, alguém com especialização muito grande, fica muito difícil tentar vir para cá. Então, os caminhos mais fáceis que eu vejo é uma transferência interna ou através de um estudo. Ou a não ser que você tenha uma especialização que ninguém tem. Tipo, a gente teve uma colega de faculdade que ela era uma programadora COBOL muito boa. E na época que ela veio para cá, não tinha programador COBOL. Então, foi muito fácil para ela vir para cá, porque ela utilizou essa experiência de programação COBOL, porque faltou esse conhecimento. Okay? Então, oportunidades tem. A recomendação que eu dou é venha de forma legal. Não saia de largada querendo vir de forma ilegal, que isso pode te atrapalhar muito. Que você acaba queimando seu filme, né? Justamente. Literalmente. E Mário, a gente está encerrando. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que você queria passar aí para os nossos ouvintes? Não, primeiro é um agradecimento para vocês por estar aqui e para os ouvintes. Quem está ouvindo aqui, assista, vá lá nos episódios anteriores. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa divertida. Eu tenho aprendido muito, sou fã de vocês, estou sempre aguardando o lançamento do programa semanal para estar acompanhando. Então, ao ouvinte aqui, não esqueça de olhar a biblioteca desses caras. Eles são muito bons, é um trabalho muito bacana que eles estão fazendo. Que legal, Mário. Fico contente aí com as suas palavras. Ficamos. Ficamos todos, né? Afinal, a gente faz... cara, eu adoro fazer e eu aprendo muito. Cada episódio eu aprendo demais com todo mundo. Muita cultura, muito conhecimento passado. E você poderia encerrar com algumas palavrinhas em inglês? Mas deixa eu ver se é o inglês da Flórida, de Nova York ou de Washington. Acho que tem que ser o de judaico, vamos ver. Ô, Mário, antes de você encerrar, uma curiosidade, a gente percebe sotaque de italiano, sotaque de indiano, dá para perceber, de chinês. O brasileiro, eu nunca entendo, o brasileiro tem sotaque, eu não consigo identificar. Só que o nosso sotaque parece francês ou parece russo. Mas, não, eu estava uma vez em Nova York, numa fila de café do Brooklyn, e tinha o pessoal lá na frente, falando uma língua. Eu falei, nossa, que legal, parece russo. Mas terminaram de conversar, eu falei, vocês são russos? Eu falei, não, somos portugueses. Eu perdi inglês, não, somos portugueses. Eu falei, caramba, porque o português parece muito. Às vezes eu vejo russos conversando, eu tenho que me tocar que eles não estão falando português, ok? Então, uma palavrinha de encerramento. Thank you so much and rock on. Rock on. And falando em rock on, tinha uma pergunta aqui na manga, falando de rock, né? Que nós dois somos adeptos. Quais são as suas bandas de rock preferidas, Marião? Então tá bom, vai lá. A primeira banda, Pink Floyd. Cara, essa pra mim tá no mesmo naipe de Beethoven, de Chopin. Pink Floyd é a primeira. A segunda é o Rolling Stones. Tá? E a terceira é o Deep Purple, que ano passado eu tive a oportunidade de vê-los aqui em Fort Lauderdale. Tá? Então essas são as três bandas principais. Aí vem o resto, muita coisa legal, mas essas três são, para mim, os ícones do rock and roll. As duas primeiras são inglesas e o Deep Purple é o quê? Inglês? Inglês. Então, tudo em inglês. Então, né? Tudo em inglês.
E, aliás, super interessante que você colocou, porque são 3 bandas de rock inglesas com estilos diferentes, né? Cada um tem uma linha específica. E deixa eu te falar maior. O baterista do Iron Maiden mora aqui em Boca Raton, que é muito pertinho. Sério? E ele ensaia no estúdio que a gente ensaia. No estúdio que a gente ensaia música, ele ensaia lá também. E você sabe o que ele tem? Ele tem uma banda cover de Iron Maiden. O baterista de Iron Maiden tem uma banda cover de Iron Maiden. Concorrência interna. Surreal. Totalmente surreal. Essa foi ótima, Mário. Galera, e hoje a gente está encerrando. Queria novamente agradecer muito o Mário Faria por estar aqui com a gente, batendo esse papo gostoso. Agradecer também a galera que participou aí nas perguntas, o Sérgio Azevedo, a Silvana Machado e o Luiz Servati. E terminamos hoje o nosso episódio. Lembrando a vocês para seguir a gente, ouvir os outros podcasts, né, as edições anteriores. E siga a gente também na nossa página do LinkedIn, Nada de Pânico, e no nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço, sucesso a todos, and bye bye. Tchau, valeu. Parabéns aí.